Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre coartação da aorta, o que é, como tratar por cateterismo, quais as vantagens de tratar por cateterismo, alguns artigos científicos mostrando técnicas diferentes, comparando com a cirurgia. É uma videoaula bem interessante. Vamos lá? Então vamos lá, falando sobre coartação da aorta. Qual que é a incidência dessa cardiopatia? Ela representa 6 a 8% das cardiopatias congênitas, ou seja, 1 a cada 1000 nascidos vivos. É a sexta cardiopatia congênita mais comum e ela pode se apresentar em 82% de forma isolada e em 18% das vezes associada a outras alterações cardíacas. Tá? Então aqui na imagem da esquerda você tem um coração normal, com esse sangue sendo bombeado do lado direito para o pulmão, e do lado esquerdo esse sangue oxigenado bombeado do ventrículo esquerdo em direção à aorta, que é esse grande vaso que vai levar sangue para todos os tecidos, né? E aqui na imagem da direita a gente tem essa aorta com uma doença, com uma estenose nessa região do istmo, que a gente chama da aorta, que chama de coartação da aorta. E como que isso pode alterar o funcionamento do coração? Então a gente está aqui, um paciente que está com a coartação da aorta, o sangue sendo bombeado pelo ventrículo esquerdo em direção a essa aorta, só que o sangue tem dificuldade de passar por essa estenose, né? Então esse pouco sangue passa pela estenose e grande parte do sangue tem dificuldade. Esse sangue que tem dificuldade acaba causando o quê? Uma diferença de pressão. Então você tem uma pressão alta nos vasos que estão em cima do aperto, comparado aos vasos que estão abaixo desse aperto. Ou seja, você tem uma pressão arterial sistêmica alta nos membros inferiores comparado com os membros inferiores. Isso vai cursar com uma hipertensão arterial. Esse ventrículo esquerdo que está embaixo desse grande vaso que é a aorta está o tempo todo trabalhando com um esforço maior do que deveria, então ele vai cursar com uma hipertrofia, tá bom? A coartação da aorta tem que tomar só cuidado, né? Então geralmente você vai ter então uma pressão mais alta nos membros superiores comparada com os membros inferiores, como você pode ver nessa figura. Mas tem que tomar cuidado que às vezes o paciente pode ter uma anomalia de artéria subclávia direita. Então o vaso que vai irrigar o braço direito pode estar após a coartação da aorta. Desta forma, a pressão do membro superior direito vai ser baixa, igual dos membros inferiores esquerdos, comparado com o dos membros superior esquerdo, tá bom? Então, ou seja, quando você tem uma suspeita de coartação, na verdade, para todo paciente, deveria medir pressão em todos os membros. Dessa forma, você evita o erro, por exemplo, um paciente tem a coartação da aorta e uma artéria subclávia direita aberrante. Qual é a manifestação clínica desse paciente? Varia do quão importante é esse aperto e quão pequeno é o paciente. Então, no recém-nascido, com um aperto mais importante, vai ser diferente de um paciente grande, um lactente, uma criança e adolescente. Tá? Então, no recém-nascido, quando o canal arterial fecha, esse paciente na primeira semana de vida vai evoluir com um baixo débito cardíaco, com uma irritabilidade, convulsões e letargia por essa insuficiência cardíaca, por essa pressão alta, vai cursar com uma taquipneia, congestão pulmonar, hepatomegalia, hipoperfusão sistêmica, cursando com oligoanúria, cursando com hipoperfusão esplâncnica, então enterocolite, hipoglicemia, um choque cardiogênico, lactato alto, hipoperfusão, hipotensão, pulsos finos, taquicardia. Os exames complementares nesse recém-nascido com coartação de aorta, o raio-x de tórax vai ser uma área cardíaca grande com um aspecto de congestão venocapilar, com uma cefalização de trama. O eletrocardiograma nesse paciente vai ter um predomínio de câmaras direitas. O ecocardiograma transtorácico vai mostrar esse estreitamento na região da coartação, com aceleração do fluxo ali ao ecodoppler. A tomografia e a ressonância cardíaca vai mostrar também esse aperto na coartação. Agora é a manifestação clínica num paciente maior com coartação da aorta, lactente, criança e adolescente. Então vai ter aquela discrepância de pressão arterial que eu comentei previamente, o paciente pode ser hipertenso, e você vai valorizar essa discrepância de pressão arterial quando a pressão arterial
sistólica dos membros superiores for maior do que 20 milímetros comparado aos membros inferiores, ou quando a pressão arterial diastólica dos membros superiores for maior do que 10 milímetros de mercúrio comparado com os membros inferiores. Tá? Você pode ter uma diferença de amplitude de pulsos, então quando você palpa os pulsos nos membros superiores comparado com quando você palpa os pulsos nos membros inferiores, os membros inferiores vai estar mais fino esse pulso. O adolescente você ainda pode ter alguns vasos que a gente chama de colaterais, que vão fazer um bypass dessa região da coartação. Então, esse paciente pode ter hipertensão, mas esse paciente, às vezes, a presença dessas colaterais pode falsear esse gradiente pressórico clínico, né? Então, outros sintomas que esse paciente pode apresentar são epistaxe, cefaleia, cãibra. E o raio-x de tórax nesse paciente com coartação e pacientes maiores, né? Então você pode ter no raio-x de tórax um sinal do 3, você pode ter o sinal de Rosler, você pode ter esse aspecto serrilhado das bordas inferiores das costelas. O eletrocardiograma, você vai ter uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, você vai ter uma onda T invertida, você vai ter um infradesnivelamento do segmento ST. E você precisa tratar a coartação da aorta? Então, já tem artigos mostrando que seguir a evolução natural não é uma opção. Artigos antigos, de 1970. Nesse artigo mostra que dos sobreviventes aos primeiros 2 anos de vida, 25% morreram antes dos 20 anos de vida, 50% morreram antes dos 32 anos de vida, 75% morreram antes dos 46 e 90% antes dos 58 anos de vida. Então, precisa tratar. Quando você faz o diagnóstico de coartação, ela tem que ser tratada. E qual que é a indicação de você tratar? Aqui tem alguns guidelines da Circulation, o europeu, o tratamento, no caso aqui o percutâneo, mas aí funciona para o cirúrgico também, que é que você vai tratar esse paciente quando você tem um gradiente sistólico maior do que 20 milímetros, ou quando você tem um gradiente sistólico de membro superior para membro inferior da região da coartação, o intracateterismo, né, menor do que 20 milímetros, associado ao quê? A um ventrículo único, o paciente está com disfunção contrátil desse ventrículo esquerdo, o paciente tem presença de colaterais sistêmicas que estão falseando esse gradiente, ou o paciente tem um estreitamento maior do que 50% comparado com a aorta diafragmática, associado ou não hipertensão junto, tá bom? E aqui tem alguns diagramas mostrando como a gente faz esse tratamento por cateterismo. Nesse caso eu vou mostrar para vocês como é que faz o tratamento com aortoplastia com balão. Então aqui a gente tem um vaso, uma aorta doente com uma coartação. Então a gente vai cruzar essa coartação com guia, subir com um catéter que na ponta dele tem um balão, vai insuflar esse balão, vai fazer uma cintura, depois vai desinsuflar esse balão, tá bom? Então aqui está um videozinho mostrando como é que esse balão sendo insuflado fora do paciente e a imagem que a gente tem desse balão no raio-x, tá? Depois a gente insufla e desinsufla, não fica nada dentro do paciente. E aqui é um vídeo de cateterismo mesmo, mostrando essa coartação da aorta, com esse estreitamento, contraste com dificuldade de passar, né, daqui para baixo, e em seguida um catéter balão sendo insuflado nessa região da coartação, formando uma cintura central. E temos a ortoplastia com stent. O que é a ortoplastia com stent? Como se fosse um cilindro metálico, um arcabouço metálico, né? Então a gente vai botar esse stent em cima de um catéter balão desinsuflado. E a gente, como é que é a via de acesso para esses pacientes, né? Então, como o perfil desse material é um perfil maior, mais grosseiro, a gente tem uma certa limitação do tamanho do paciente que a gente pode entrar com esse material pela artéria femoral. Então a gente tem estratégias. Uma delas é paciente menor que 10, menor do que 15 quilos, a gente vai fazer um acesso pela via carotídea. Então a artéria carótida, a gente vai funcionar essa artéria. E pacientes maiores do que 10, e principalmente maiores do que 15 quilos, aí a gente vai conseguir fazer a via de acesso tradicional, que é a artéria femoral. Depois de escolhida a via de acesso, a gente vai cruzar essa lesão com o stent montado em cima de um catéter balão. A gente vai insuflar esse balão de forma que o stent vai ser expandido, vai prender na região da coartação. A gente vai desinsuflar o balão, tirar o balão e fica só o stent dentro do paciente.
Então tá aqui, deixa eu voltar, um vídeo do cateterismo, né, em que a gente vai ter aqui uma coartação da aorta, importante, né? E em seguida o stent implantado. Note a melhora importante que você tem nessa passagem de contraste agora do sangue, né? Dessa região da aorta para baixo. E quais são as referências que a gente usa para escolher o tamanho do stent, né? Então, quando o paciente não tem doença do arco aórtico, o arco é rígido, né? Então, nossa referência do tamanho do balão que a gente vai deixar esse stent dilatado, né? Então, é o arco médio, tá? Então, a gente vai medir o arco médio e vai escolher o diâmetro do balão baseado nesse arco, tá? Agora, quando o paciente tem um arco aórtico doente, hipoplásico, aí a gente não vai usar o arco como referência, a gente vai usar a aorta diafragmática, o diâmetro dela como referência para a gente poder escolher o stent que a gente vai usar. E vamos falar um pouquinho de coartação complexa. O que a gente chama de coartação complexa? Quando você tem distorção, segmentos longos, hipoplasia do istmo, estreitamento do arco médio, quando você tem uma coartação subatrética ou interrupção, quando você tem lesão de parede prévia da aorta, quando você tem uma correção cirúrgica prévia, você tem material externo ali, tem PET ou tem condutos. Aqui é um exemplo de caso complexo, em que você tem uma coartação importante na região do arco. Note que você tem dificuldade até de encher a artéria subclave esquerda, que deveria estar saindo aqui, né? E aqui a gente tratou o paciente, a gente foi pela via carotídea, colocou um stent nesse arco, e note que melhorou muito essa coartação, e a melhora, inclusive, melhorou o fluxo para a artéria subclave esquerda. Nesse caso a gente teve um arco tratado, a gente teve uma coartação tratada e uma melhora do fluxo para a artéria subclave esquerda. Vamos falar um pouquinho da linha do tempo das intervenções em coartação, né? Então, em 1954 a gente teve a primeira cirurgia, e a gente sabe que desde a década de 80, a correção cirúrgica, quando realizada cedo, ela tem uma baixa mortalidade e tem um bom resultado a longo prazo, né? Então, esse artigo de 1989, com 646 pacientes, teve 17 mortes no perioperatório, 87 mortes no segmento. A necessidade de nova cirurgia em 11% dos pacientes no segmento, uma sobrevida de 91% em 10 anos pós-cirurgia, de 84% em 20 anos pós-cirurgia e de 72% em 30 anos pós-cirurgia. A primeira aortoplastia com balão foi feita em 1970, depois a gente teve a primeira dissecção de artéria carótida para cateterismo em 1973, a primeira ortoplastia com balão no neonato em 1981. Então a gente também sabe que cateterismo para angioplastia com balão é uma boa opção para tratamento, principalmente de recoartação de aorta, né? Então, esse artigo de 1991 mostrou que 29 procedimentos em 26 pacientes teve uma média de queda de gradiente de PA de sistólica de 40 para um gradiente de 10 aproximadamente, e uma mortalidade de 0%, teve um paciente que teve complicação vascular, um aneurisma, né? E um segmento aí médio de 42 meses, e esses pacientes, 3 pacientes precisaram repetir essa angioplastia no segmento, tá? Seguindo a linha do tempo da intervenção, a gente teve a primeira ortoplastia com stent em 1991. Então, quais são algumas das características do stent, né? Então, o stent evita a formação do flap da íntima, inibindo assim a dissecção da parede, proporcionando uma superfície lisa para o crescimento endotelial. Então, esse artigo de 1990, o que foi feito nesse artigo, né? Demonstrou-se que pegaram 36 cachorros com dissecção de aorta causada cirurgicamente, 24 desses cachorros foram submetidos à aortoplastia com stent, e aí o que viram na anatopatológico, né? Que o stent eliminou a falsa luz sem causar obstrução de ramos laterais e sem causar lesão de aorta ou induzir trombose. E o primeiro caso de angioplastia com stent da aorta, né? Então foi em 1991, tem esse artigo aqui que foram usados 45 stents e 30 pacientes para as diversas cardiopatias congênitas, e
Dentre esses casos, teve um caso de coartação de aorta nativa num paciente de 12 anos, 45 quilos, teve uma queda de gradiente de pressão de 50 para 25 e não teve complicações. Agora, o primeiro relato de casos de angioplastia com stent na aorta, né? Então foi aqui em 1996, em que você tem 6 pacientes com 4 recortações e 2 coartações nativas, com uma queda de PA sistólica aí de 36 para 13, né, nesse gradiente, e o segmento médio de 8 meses com 0 mortalidade, 0 recortação, 0 aneurisma, e um caso de sangramento arterial femoral com necessidade de reparo cirúrgico, então teve essa complicação, tá? Agora, o que a gente já passou alguns anos, alguns artigos, alguns relatos, né? O que a gente já sabe? A gente já sabe que a angioplastia com stent em crianças e adultos é segura e eficaz. Então, temos esse artigo de revisão aqui de 2007, com 17 centros, em que tivemos aqui 588 procedimentos, com uma taxa de sucesso em 580 pacientes, com complicações sendo representado aqui 11,7%, sendo dessas complicações formação de aneurisma em 2,2%, dissecção de aorta 1,5% e morte 0,3%. E nesse artigo já chega a uma conclusão que a angioplastia com stent é a primeira opção para tratar a coartação de aorta em pacientes mais do que 35 quilos. A angioplastia com stent, o que a gente tem de segmento de longo prazo desses artigos, desses estudos, né? Então, esse artigo aqui de 2010, de 34 centros, com mais de 300 pacientes, teve aí um segmento de 24% dos pacientes de mais do que 18 a 60 meses, né? E o que encontrou que a reintervenção não planejada foi de 4%, a complicação da parede aórtica teve uma incidência de 1%, 0 de mortalidade. Desses pacientes, 23% seguiu hipertenso, 9% ainda teve um gradiente clínico significativo e 32% ainda toma antihipertensivo. Agora vamos para a velha discussão, né, entre hemodinâmica e cirurgia, uma brincadeira saudável, tá? O que a gente tem? Comparando intervenções de coartação de aorta nativa em pacientes acima de 10 quilos, então a gente tem esse artigo aqui que pegou de 2002 a 2009, 36 instituições, e sendo que 217 pacientes foram submetidos a angioplastia com stent, 61 pacientes a angioplastia com balão e 72 pacientes a cirurgia. E o que a gente tem aqui? A gente tem que em termos de aspectos demográficos desses pacientes, né, peso, idade, são pacientes não tão homogêneos, né? Então, os pacientes que foram submetidos a cirurgia angioplastia com balão são pacientes menores, com menor peso, comparado aos pacientes que foram submetidos a angioplastia com stent. Agora, em termos de local da coartação, complexidade, cardiopatias associadas, não tem diferença entre esses pacientes entre os métodos, tá bom? E o que a gente tem? Então, os desfechos agudos, né? O que a gente encontrou nesses desfechos agudos? A gente encontrou aqui que a cirurgia teve uma incidência de 18% de complicação, tá? Comparado com quase 10% na angioplastia com balão, comparado com 2,3% na angioplastia com stent. Quais são as complicações cirúrgicas, né? Então, a gente tem desde uma hipertensão grave, fibrilação atrial, derrame pleural, lesão neurológica ou espinal, quilotórax, paralisia de corda vocal, né? Já as complicações que a gente vai ter na angioplastia com balão vai ser mais dissecção e aneurisma, né? E em termos de estadia, né, dias de internação. Os pacientes que foram submetidos à cirurgia tiveram uma média aí de 6 dias de internação, os que foram submetidos à angioplastia com balão por volta de 3,6 dias e angioplastia com stent 2,4 dias. E o segmento desses pacientes intermediário de 18 a 60 meses, como é que foi esse segmento? O que a gente encontra, né? Então, nesse segmento, o gradiente
menor do que 10%, entre membros superiores e membros inferiores. Quem vai ter mais sucesso aqui foi a cirurgia, comparada com o stent e depois o balão, tá? E em termos agora comparado esse segmento de médio prazo, digamos, né? De 18 a 60 meses, associando dados de imagem, né? O que a gente tem? Então a gente tem que a cirurgia teve aí um total de 25% de complicação, sendo 12,5% de parede de aorta com aneurisma. A angioplastia com balão foi bem maior do que tanto cirurgia quanto stent em termos de complicação, então teve 43,8% de complicação. E a angioplastia com stent teve 12,5% de complicação, sendo principalmente lesão vascular da aorta, tá bom? Em termos de reintervenção, o que a gente vai ter aqui? Então, a reintervenção desses pacientes reintervenção não planejada. Por que reintervenção não planejada? Porque o paciente que é submetido a um implante de stent, né, para tratar uma coartação da aorta, dependendo da idade com que ele é tratado, né, então, por exemplo, você trata um paciente com 10 anos, né, esse paciente vai crescer, né, vai passar por um novo estirão, e aí quando esse paciente passar por esse novo estirão, o stent não vai crescer, então você vai ter que fazer um novo cateterismo, vai redilatar esse stent com balão por dentro para ele poder adquirir o tamanho da aorta do adulto, né? Então quando você faz esse implante de stent num paciente menor, você já sabe que você tem uma nova reintervenção, uma reintervenção planejada. Tá? Então o que esse artigo fala é o seguinte: em termos de reintervenções não planejadas, ou seja, não é porque o paciente cresceu você sabia que tem que aumentar o tamanho do stent, né? Que teve alguma complicação, algum aneurisma, alguma restenose. Tá? Então em termos de reintervenção não planejada, a cirurgia teve uma taxa de 5,5% e o cateterismo de 4,1%. E aqui é uma tabela para poder diferenciar um pouquinho a questão da idade. Então, lembra que no começo desse artigo eu expliquei para vocês que a faixa demográfica dos pacientes que eram submetidos à cirurgia e angioplastia com balão era menor do que os pacientes que eram submetidos à angioplastia com stent, né? Então, para poder tirar esse viés, né, e considerar só pacientes maiores, equivalentes da mesma faixa etária e mesma faixa de peso, né, então foi feita essa análise desse subgrupo de pacientes de 6 a 12 anos, né? E o que mostrou essa análise, né? Em termos de desfechos agudos, né, a cirurgia teve aqui uma taxa de 13% de complicação contra 1,8% de stent, e já nesse segmento de 3 a 18 meses de segmento, né, 44% dos pacientes submetidos à cirurgia estavam em uso de antihipertensivo, contra 28% aos pacientes submetidos à angioplastia com stent. Em termos de qualquer tipo de complicação, nós vamos ter aqui cirurgia com uma taxa de complicação de 25% e 13% de complicações da parede, contra 38% da angioplastia com balão e 31% de complicações de parede da aorta, e contra 4% de qualquer tipo de complicação com angioplastia com stent e 0% de complicação da parede da aorta nesse segmento de 3 a 18 meses, tá bom? E agora, seguindo a linha do tempo, a gente vai ter a primeira artroplastia com stent coberto foi em 1999, o primeiro implante de stent em arco aórtico em 2002. E o que a gente sabe? A gente sabe que os resultados cirúrgicos em coartação complexa têm maior mortalidade e maior recoartação. Tá? Então tem esse artigo de 1988, que vai pegar aqui 80 pacientes, em que vai ter desde pacientes com apenas coartação, pacientes com coartação associada a CV, pacientes com coartação associada a outra cardiopatia mais complexa. E a mortalidade dessa coartação complexa, né, é de 18% no grupo
de coartação apenas, de 17% no grupo com coartação complexa e CV e 36% no grupo de coartação complexa e outra cardiopatia. E a taxa de recoartação de 10% nesses pacientes. Então existem vários artigos, várias técnicas cirúrgicas para poder se tratar esse arco doente, essas coartações complexas, desde reparo anastomose termoterminal estendida, tem essa outra técnica aqui, em que, apesar de ter alguns resultados interessantes, você vai seguir ainda tendo uma mortalidade no curto prazo de 9% e uma taxa de reintervenção próximo dos seus 25% com o passar dos anos, né? Então, o cateterismo cardíaco também é uma opção terapêutica para hipoplasia de arco, tá? Então, a gente tem aqui esse artigo de 2020, em que a gente vai ter stents sendo implantado no arco aórtico. Você pode ver aqui mesmo que vai ter a sua malha lateral, vai permitir a perfusão de vasos da base sem problema, né? O que esse artigo mostrou, né? De 57 pacientes, 21% tinha coartação nativa, 79% estava em pós-operatório, uma mediana de idade de 14 anos, e a evolução mostrou que teve uma mediana de queda de gradiente de 20 para 0 milímetros de mercúrio, uma mediana de aumento do diâmetro do arco em 4,9 milímetros, não teve complicações graves, e a gente vai ter aqui 8 reintervenções, sendo 7 planejadas e uma não planejada. Pacientes ainda tomaram a medicação para hipertensão em 40% dos casos, nesse segmento aí de 3,2 anos. E isso que é interessante demais. Um ou mais vasos braquicefálicos foram cobertos por stent em 96% dos casos. Então, é habitual nesses casos o stent cobrir os vasos braquicefálicos, porém, isso não cursou com nenhuma complicação. Essa malha lateral do stent foi suficiente para manter esse fluxo preservado para esses vasos nobres. Obviamente que a gente vai ter que atentar para o quão patente o polígono de Willis é antes de ter o risco de ocluir, por exemplo, uma artéria subclávia em crianças e adultos. Então, o polígono de Willis ele vai ser responsável por caso você ter alguma complicação de obstrução da artéria subclávia, o polígono de Willis vai fazer com que o sangue que vai pela carótida, vai pelo polígono de Willis e vai descer pela artéria vertebral, vai ser o suficiente para manter o membro superior perfundido, né? Então, em pacientes maiores, você vai fazer uma injeção seletiva na artéria carótida esquerda, enquanto você tem um balão insuflado na origem da artéria subclávia esquerda para ver o quão esse polígono de Willis vai dar conta de manter esse fluxo distal da artéria subclávia, tá? E crianças menores, lactentes, recém-nascidos, isso é tão efetivo que a gente nem faz esse teste. E também já tem artigo mostrando que é possível perfurar a malha lateral de um stent coberto para recanalizar algum vaso tronco-braquicefálico. Então, por exemplo, esse artigo aqui de 2009, um paciente que já tinha uma coartação complexa tratada com stent previamente, evoluiu com um aneurisma, né? E aí foi lá e foi implantado um stent coberto para tratar esse aneurisma. Tratou o aneurisma, porém ocluiu a artéria subclávia esquerda, né? Então foi puncionada a artéria radial esquerda, foi possível perfurar a malha lateral desse stent coberto, né? Geralmente é uma camada de PTFE que tem nesses stents, e depois foi feita uma angioplastia recanalizando então essa artéria subclávia esquerda. Ainda falando na linha do tempo de intervenção, tivemos a primeira punção carotídea para cateterismo em 2006. O que a gente sabe? A gente sabe que a punção de artéria carótida é segura, né? Então em 2016 tem esse artigo com mais de 42 pacientes submetidos a 47 tentativas de punção de artéria carótida, uma mediana de idade de 20 dias e de peso de 3,2 kg. Em termos de complicação aguda, 3 pacientes tiveram trombose e após a anticoagulação, um paciente resolveu e 2 tiveram uma estenose discreta. Esses pacientes foram seguidos aí, 95% dos pacientes
evoluíram sem lesão de carótida e 5% com essa estenose leve, que foi descrita previamente. Então, punção de artéria carótida, a gente já sabe que é seguro e eficaz. Em 2006 também tivemos a primeira ortoplastia com stent bioabsorvível. Infelizmente, a tecnologia ainda não se adequou para esses stents. Eles tiveram baixa força radial, bastante casos de reestenose e fratura. E quais são os próximos passos, né? O que o futuro nos aguarda para tratamento de coartação de aorta, principalmente focado em crianças, né? São stents pós-dilatáveis até o tamanho de um adulto, com baixo perfil. Então, por exemplo, tem um Renato stent sendo desenvolvido, que ele entraria num 4 French, então permitiria a gente poder tratar crianças menores pela artéria femoral, sem precisar pegar a artéria carótida, por exemplo. Ou uma nova geração de stents bioabsorvíveis, tem vários sendo desenvolvidos, que tenham uma força radial maior e que não fraturem, né? Então também são próximos passos que a gente acredita que a medicina vai avançar. E só para comparar, às vezes a gente fala assim, nossa, implante de stent em aorta faz pouco tempo, né? O cateterismo é muito novo, a gente não sabe o que vai acontecer com esses pacientes quando ficarem grandes. Vamos comparar um pouquinho do que a gente tem de dados dessa linha do tempo com coisas muito consagradas, né? Então, a primeira cirurgia de Fontan foi em 1971. A primeira oclusão de comunicação intraarterial com a prótese Amplatzer, que hoje essa oclusão percutânea de CA é a primeira linha de tratamento dos pacientes, foi em 1995. Né? Então, o tratamento percutâneo de coartação com stent, hoje em dia, já está bem consagrado também. Conclusões, né? Então, a ortoplastia com stent tem resultados equivalentes à cirurgia, ele é superior em relação a complicações agudas, principalmente em pacientes acima de 10 quilos. A ortoplastia com stent cirurgia tem resultados superiores à angioplastia com balão. A punção da artéria carótida para cateterismo cardíaco é uma via de acesso segura. E os desafios do tratamento percutâneo em pacientes menor que 10 a 15 quilos é a via de acesso arterial e um stent que seja pós-dilatável, que a gente consiga passar por essa via de acesso, né? A gente tem uma experiência no Instituto Dante Pazanese, no HCOR, que a gente fez a nossa residência de hemodinâmica em cardiopatias congênitas, em que a ortoplastia com stent por via carotídea, no caso por dissecção cirúrgica, né, em pacientes recém-nascidos, tem uma experiência aí de mais de 15 anos e mais de 100 pacientes, né, tanto que numa dessas instituições a ortoplastia com stent no neonato já é a primeira opção, não é nem mais cirurgia aberta, tá bom? E atualmente faltam estudos da ortoplastia com stent com segmentos maior do que 10 a 15 anos, e ainda faltam estudos de ortoplastia com stent pós-dilatável em pacientes pequenos, abaixo de 10, abaixo de 15 quilos, tá? E acho que é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção, espero poder ter ajudado, agregado algum conhecimento.